Dungeons & Dragons 2024. Bob, o Bárbaro. Regras do D&D. Uma produção RPG Next. Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Regras do D&D de 2025. Eu sou o Rafael47 e hoje vou apresentar para você uma resenha sobre Bob o Bárbaro. Na verdade, é a ficha de personagem do Bob o Bárbaro. Mas antes disso, eu vou trazer algumas informações gerais sobre o personagem Bob, para depois uns anúncios, e depois eu faço uma leitura da ficha de personagem que foi criado pela Wizards of the Coast para você poder jogar com o Bob o Bárbaro nas aventuras de D&D 2024, certinho? Então vamos lá. Primeiramente sobre o Bob. Bob é conhecido como o Bárbaro, é um aventureiro originário da Terra, do planeta Terra, que foi transportado para o Reino, porque o Reino, lá do desenho Caverna do Dragão, ou o desenho chamado Dungeons & Dragons, não tinha um nome, então o pessoal chamava de Reino. Ele é o membro mais jovem de seu grupo, composto por sua irmã mais velha, Sheila, e seus amigos Hank, Diana, Eric e Presto. Lembrando que o episódio sobre o Eric já foi feito no Regras do D&D passado, só que apenas apoiadores do projeto lá no Apoia-se tiveram acesso. Bob tem uma ligação especial com Uni, um filhote de unicórnio, que ele adotou como mascote. Então, esse é o Bob, para quem não se lembra, está segurando um tacape, uma criança do desenho. Personalidade do Bob. Ele era o mais jovem de seu grupo de aventureiros, mas era certamente muito capaz. Bárbaro era impossível, mas tinha um temperamento explosivo e estava sempre pronto para a batalha, geralmente atingindo e atacando antes de pensar. Seu maior medo era ser fraco e ser visto como fraco. Ele tinha um vínculo forte e imediato com Uni, o unicórnio filhote. Uma descrição breve: Bob era conhecido por ser bastante pequeno, mas possuía uma força notável para sua idade, especialmente quando empunhava o seu tacape mágico. Ele tinha cabelos loiros e vestia botas de pele, uma tanga de pele, cintos com tachas e um capacete com chifres. Essa informação que eu li aqui agora foi trazido lá do site forgottenrealms.fandom.com e traduzido pela IA para poder facilitar. Bom, mas antes de eu dar continuidade e entrar na ficha do personagem do Bob, lembre-se que você pode ter acesso ao boletim informativo do RPG Next, onde a gente informa tudo o que aconteceu no projeto ou está acontecendo no projeto no último mês. Então basta você acessar bit.ly com y /boletim informativo RPG Next, separando essas palavras por tracinho. Boletim, tracinho informativo, tracinho RPG, tracinho Next. Você pode ler o documento. Agora, se você quer ouvir uma explicação, uma apresentação gravada em áudio e também na versão em vídeo que está no YouTube, basta acessar o boletim informativo, a versão janeiro de 2025, certinho? Não se esqueça que nós temos um Telegram oficial do RPG Next. Se você quiser acessar e entrar, basta digitar t.me/RPG Next oficial. Lá você vai poder conversar com a gente do projeto. É um grupo livre, não é o grupo dos padrinhos do projeto, que apoiam o projeto, mas é um grupo criado abertamente para todo mundo que gosta do RPG Next. Temos também vagas RPG com mestre de aluguel. Se você quer jogar aventuras de RPG e não tem um mestre que prepare uma aventura com esmero para você, não tem um mestre dedicado a isso, a saída é você alugar um mestre, que vale muito a pena. Basta você acessar rpgnext.com.br/loja e ver todas as aventuras, todos os mestres, sistemas e as mesas virtuais que eles usam para você poder escolher o que você prefere. Lembrando que cada mestre tem um link para um grupo de WhatsApp que você pode entrar gratuitamente, sem compromisso algum, para tirar dúvida, conversar com o mestre, conversar com os jogadores e saber se vale a pena ou não você entrar para a mesa, se vale a pena ou não você assinar
essa mensalidade para você poder jogar todo mês. Aí depende de cada mestre, tem que ver com ele como é que tá as partidas de cada aventura. Fechou? Então, vamos lá para a ficha de personagem principal, a ficha do Bob. Vou fazer uma leitura. Para quem está ouvindo em podcast, eu vou fazer uma leitura também visual. A ficha começa no canto superior esquerdo com uma ilustração do Bob, e essa ilustração do Bob é importante destacar que ele está mais velho. É como se os personagens da Caverna do Dragão tivessem saído ou não, ou estão há muito tempo vivendo dentro do reino e envelheceram. Passaram um tempo, né? Passou um tempo e eles envelheceram. O Bob saiu da fase de criança, chegou na fase... Podemos dizer que ele está um adolescente, um jovem adulto, né? Então ele continua com a mesma aparência, o cabelo mais longo, o cabelo loiro mais comprido, mas ainda continua com o seu capacete de 2 chifres, com a sua roupa de couro com umas taxas amarelas. Bom, logo do lado, no topo ainda na ficha, você tem o nome do personagem, Bob. E você tem o background, que é a primeira informação do passado do Bob. Bob está como farmer ou fazendeiro. A espécie, que foi uma modificação de raça da edição passada de D&D 2014 para 2024, agora a espécie é humano. A classe é bárbara e a subclasse, que quando o personagem evolui em determinado nível, ele pode escolher uma subclasse dentro da classe. Então, a subclasse do bárbaro, nesse caso, é Path of the Berserker, ou o caminho do Berserker. O nível do personagem é nível 4, então você já é um nível um pouquinho mais alto, você já começa jogando com os personagens da Caverna do Dragão no nível um pouquinho mais alto. Tamanho, size, médio. Tem assim, versões onde o personagem pode ser menorzinho, né? Small. Mas nenhum personagem da Caverna do Dragão tem esse tamanho mais. Talvez o Bob, quando criança, fosse small, pequeno. Iniciativa mais 2 e a velocidade 30 pés. Classe armadura 15. Uma boa classe armadura para um bárbaro, para quem não usa nenhuma armadura, né? Pontos de vida. Aqui sim, 53 pontos de vida. Provavelmente o personagem com mais pontos de vida de todo o grupo. Dados de vida, ele tem 4, porque ele está no nível 4, e o dado de vida dele é o D12, o dado de 12 faces. Então, para cada vez que você fizer um descanso curto e você rolar um dado de vida para recuperar seus pontos de vida, você vai rolar o D12. E depois, nessa parte inicial, a parte superior da ficha, tem onde você pode marcar os saves, os salvamentos contra a morte, você pode marcar até 3 sucessos, quando o personagem estabiliza e para de morrer, ou 3 falhas, quando o personagem morre de vez para sempre, tá? Salve, André Kupikowski, apareceu, salve, beleza? Vamos lá, continuando a leitura. Logo abaixo dessas informações, existe os ataques com arma, mas antes de eu chegar nessa parte dos ataques com arma, mais à esquerda da ficha tem os seus atributos e proficiências que são mais importantes nesse momento. Eu estou indo da parte mais macro do personagem para a parte mais específica do personagem. Então, no nível 4, os personagens continuam com o nível de proficiência mais 2. Desde o nível 1 eles continuam com esse mais 2, né? Eles vêm com mais 2 e ainda não sofreu uma modificação esse bônus de proficiência. Basicamente, só para lembrar, bônus de proficiência é, se você é proficiente em alguma coisa, você soma esse bônus porque você é proficiente, ou seja, você sabe usar aquilo, você sabe fazer aquilo. Isso que representa o bônus de proficiência. Então vamos para os atributos do Bob. Começando com o primeiro, que é força. Claro, por ser um bárbaro, ele tem que ter esse atributo mais alto possível. E houve uma modificação na ficha de personagem, que é, eles dão um destaque para o modificador ao invés do número da força. Então o modificador é mais importante, que de fato é o que a gente usa mais. Então o modificador de força do Bob é mais 5. E vem de um valor de 20, força 20. Então ele é bem forte, extremamente forte. Além disso, ele tem um bônus embaixo que indica os bônus de salvamento de força. Geralmente quando algum efeito tenta te empurrar, tenta te derrubar, ou tenta até te manter preso, você pode ou tem a chance de fazer um salvamento, um teste para ver se você consegue, usando a força, escapar daquilo ou evitar aquilo. Esse é o seu bônus de salvamento de força, é o saving throw.
ele tem mais 7. Por que mais 7? E tem um local ali na ficha que você pode pintar uma bolinha para indicar se você é proficiente ou não naquele salvamento. Então, nesse caso, ele é proficiente. Então, 5 do modificador de força, mais 2 do bônus de proficiência, resultando em mais 7. Então, ele é proficiente também nesses testes de salvamento. E, associado ainda ao atributo força, essa é uma outra modificação que a nova ficha de personagem trouxe do D&D 2024, é que eles colocaram todas as skills, as perícias, junto do atributo do qual ela pertence. Então, por exemplo, atletismo é uma perícia que usa força, então ela já está aqui nesse bloco da força. Então, o Bob também é proficiente, tem uma marquinha, uma bolinha preta preenchida, então ele também tem mais 7 para fazer um teste de atletismo, mais 5 do modificador, com mais 2 do bônus de proficiência. Acabei aqui a força, agora vamos para a destreza, que é a agilidade do personagem. Bob tem mais 2 no seu modificador de destreza, vindo de um valor de 14. No salvamento, ele tem apenas o mais 2, que é o modificador, porque ele não é proficiente. Se ele fosse proficiente, ele teria mais 4 ao invés de mais 2, mas o salvamento dele é só mais 2, que é o próprio modificador. Nas perícias associadas à destreza, existem 3. Acrobacia, truque com as mãos e furtividade. Ele é proficiente em apenas 2 delas, que não é apenas, é bastante até. Acrobacia e o stealth, que é furtividade. Logo, ele tem mais 2 do bônus. Então vamos lá, a acrobacia ele tem mais 4 para conseguir fazer testes de equilíbrio ou escapar de alguma coisa. O truque com as mãos, ele só permanece com mais 2 porque não é proficiente, então vem do modificador dele. E a furtividade mais 4, que também é um bom bônus para você poder tentar ser furtivo. Constituição, que é o próximo atributo, que é a saúde do personagem, que provavelmente é alta, né? Ele tem mais 3 de bônus, que vem de um valor de 16. A Constituição é o único atributo que não tem nenhuma perícia vinculada. Então aqui nós temos apenas o salvamento, o resultado bônus de salvamento de Constituição e não tem perícias. Como o Bob é proficiente nesse tipo de salvamento, ele soma o seu bônus de proficiência. Então ele tem 3 do modificador, mais 2 do bônus de proficiência, resultando em mais 5 para fazer os testes de salvamento de Constituição. Próximo atributo, que agora os atributos vamos chamar de mentais ou sociais, antes eram os mais físicos, agora os sociais / mentais. Inteligência, ele tem um modificador de 0, porque ele tem uma inteligência no valor de 10, que não concede nenhum modificador, mas também não tem penalidade. Se fosse abaixo de 10, ele teria uma penalidade, né? Um modificador negativo. Não é o caso dele. Logo, o seu salvamento de inteligência é 0, porque ele também não tem bônus de proficiência em inteligência, em salvamentos de inteligência. Então fica 0, fica no 0 a 0. Rolou o D20, é o que sair no dado, é o seu resultado do seu teste. Associado à inteligência, nós temos várias perícias, várias skills. Vou listar todas aqui. Arcana, História, Investigação, Natureza e Religião. Essas 5 perícias, como você pode ver, são as de lore, as de conhecimento geral. Né? Arcana, para você compreender sobre coisas mágicas. História, própria palavra diz. Investigação, própria palavra diz. Natureza e religião, a própria palavra diz também. O Bob tem 0 em todas elas, mas ele é proficiente em natureza, o que concede a ele mais 2 por causa do bônus de proficiência. Como ele tem 0 em modificador, fica mais 2 do bônus de proficiência por ser proficiente em testes de natureza. Próximo atributo é o Wisdom, que é a sabedoria do Bob. Também não tem modificador positivo nem negativo. O valor dele é 10, sabedoria base de um ser humano. Não tem também proficiência nos seus testes de salvamento de sabedoria, então ele tem mais 0 nesse salvamento. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, outras 5 perícias ou 5 habilidades atribuídas ao atributo sabedoria. Animal Handling, que é lidar com animais. Insight, Medicina, Percepção e Sobrevivência. Dessas 5, 3 ele tem
proficiência. O Animal Handling, então ele sabe lidar com animais, mas só fica mais 2 por causa do seu bônus de proficiência e 0 do modificador. Percepção mais 2 e sobrevivência também mais 2, porque ele é proficiente nessas outras duas. E por fim, o último atributo, que é o carisma. Ele tem mais 2 de modificador, é um personagem carismático, tem 14 no seu valor de carisma. Ele não é proficiente, então não consegue fazer teste de salvamento de carisma com bônus, mas ele usa o seu modificador de mais 2. E também nós temos 4 perícias associadas a carisma. Deception, que é enganação, intimidação, performance, que é atuação, e persuasão. Dessas 4, Bob é proficiente em 2 delas. Intimidação, tendo um bônus de mais 4 para poder intimidar, e persuasão mais 4. O restante, a Deception e Performance, ou seja, a enganação e atuação, ele permanece com mais 2, que é o seu modificador de carisma base. Então, essa é uma visão geral do Bob fisicamente e socialmente falando. Lembrando que ele é um fazendeiro. Tem um passado de fazendeiro. Agora vamos para uma parte mais mecânica voltada para combate, que é a parte dos ataques com arma que o Bob pode fazer se você estiver jogando com ele. O primeiro, obviamente, que aparece aqui na lista, é o seu Great Club Thunderous Great Club, que é o porrete grande de trovão, traduzindo mais ou menos por cima assim. Ele tem mais 7 para poder acertar. E por que é mais 7? Explicando rapidamente. Ele usa a força para poder atacar. O seu modificador de força, como eu falei agora há pouco, é 5. E ele usa também o bônus de proficiência, porque ele é proficiente em usar esse tipo de arma. Então, mais 7 para poder acertar o seu alvo. Caso acerte, ele vai causar o dano e alguma coisa também acontece. É o que está escrito aqui na ficha. Então, qual que é o dano? 1d8, que é o dano da arma, mais 5. Por que esse mais 5? De novo, é o modificador de força. Ele está usando o porrete com a mão, com o braço. Então, a hora que ele bate, ele é forte. Quanto mais forte, mais dano ele causa. E o tipo de dano é bludgeoning, que é de contusão, é de pancada. O porrete amassa, então ele causa um dano de contusão. Só que, além desse dano base do porrete, a parte do Thunderous, que é de trovão, causa um dano extra de trovão. Então tem mais 1d8 de dano de trovão ou 3d8 de Thunder. Aqui existe esse ou 3d8 de Thunder, que tem uma habilidade provavelmente especial dessa arma, que é o item mágico, o item poderoso mágico dele, que a gente vai ler mais pra frente na ficha, porque tem uma explicação sobre esses itens mágicos que os personagens carregam, tá bom? Depois a gente descobre. E tem, por fim, nessa linha do ataque dessa arma, tem a parte de notas, informações sobre a arma, né? Então, por exemplo, aqui está assim, two-handed, ou seja, é uma arma que deve ser usada com as 2 mãos e só pode ser usada com as 2 mãos. Então, o porrete é muito grande e pesado, grande, você até pode segurar ele com uma mão só, mas para poder fazer o ataque tem que ser com as 2 mãos. E por fim, uma regra nova que vem com as armas da nova versão do D&D 2024 é o Mastery, a masterização em armas. Aqui tem uma habilidade chamada Push. Provavelmente ele empurra, ele dá um golpe e empurra, mas logo eu vou ler sobre esse Mastery e explicar para vocês na ficha, vem explicado isso na ficha, o que exatamente esse Push faz. Ele empurra, mas empurra quanto? Então, ele vai acertar o seu inimigo, vai causar dano de contusão, vai causar dano de Thunder, de trovão, que é um barulho, e ainda vai empurrar o seu inimigo para trás. Caso ele não queira usar o seu Great Club, o seu grande porrete, ele pode usar também um grande machado, o Great Axe, que é a segunda linha dos ataques de armas que o personagem tem. Também continua sendo mais 7 para poder acertar. Se acertar, causa 1d12 mais 5 de dano cortante. 1d12 porque a arma é uma arma que causa um dano maior do que o porrete, 1d12. E um mais 5 de dano cortante porque é a força e cortante porque é uma lâmina. Notas sobre a arma. A arma ela é pesada, ela tem essa característica pesada. Ela é também de 2 mãos, para você poder segurar e fazer o ataque com as 2 mãos. E tem um Mastery Cleave, que logo eu leio adiante. Qual que é o efeito que esse machado grande pode causar?
uma vez que você ataca com ele ou acerta o seu alvo. E por fim, a última arma que está na lista é o Hand Axe, é uma machadinha, um machado de mão, que também tem mais 7 para poder acertar, mais 7. Se acertar, causa 1d6, né, um dano menor porque é uma arma menor, mais 5 de dano cortante. Agora, ela tem as características light, ela é leve, o que permite ela ser usada numa segunda mão, por exemplo. Você pode usá-la você tem 2 machadinhos, você pode usar um machadinho numa mão e um machadinho na outra mão, porque ele é leve. Ele pode ser arremessado, thrown, até uma distância de 20 pés, que dá mais ou menos 6 metros de distância, e até um limite máximo, acima de 6 metros de distância, acima de 20 pés, você pode usar essa arma para poder fazer um ataque à distância, só que aí você faz com desvantagem, porque começa a ficar muito distante e a arma vai perdendo a força, né? Então, até 60 pés, que são seus 18 metros, você pode fazer o ataque com desvantagem, beleza? E por fim, o Hand Axe, essa machadinha, tem uma maestria, o Mastery, chamado Vex, que já já eu leio e explico para vocês também. Vou descobrir junto com vocês os efeitos, tá bom? Abaixo dessa parte, desse bloco de ataques das armas, o que você pode fazer? Existe o equipamento que o Bob carrega. Então ele tem o próprio Great Club, o Thunderous Great Club, o Great Club de trovão. Ele tem uma poção de cura, ele tem o seu machado grande. Essas machadinhas ele tem 4, imagino eu que fica assim na cintura distribuído. E ele tem um kit do explorador, o Explorer Spec, que vem vários itenzinhos. Deve vir ali colher, faca, coisinha para ele poder comer, pederneira para poder acender a fogueira, colchonete para poder dormir, cobertinha para se cobrir, esse tipo de coisa, tá bom? Tem que imaginar esse kit do explorador, uma pessoa que equipa a sua mochila e vai explorar o mundo, então ele leva coisas nessa mochila, perfeito? E por fim, embaixo desse bloco de equipamento, para encerrar ele, existe um campo onde você escreve quais são os itens mágicos que você tem sintonia, que é o attunement. Lembrando que alguns itens mágicos no jogo precisam de sintonia, que é você gastar um tempo com aquele item para você conhecer e entender como que ele funciona. E isso é uma regrinha feita para simplesmente você não pegar esse item mágico, passar para um outro personagem, às vezes durante um combate, numa situação de emergência, e ele sair usando o efeito mágico de forma imediata. Tá? Não dá para fazer isso com a arma principal do Bob, que é o seu grande porrete de trovão. Então ele está sintonizado com esse item, logo esse item funciona, a parte mágica dele funciona, enquanto estiver em sintonia, e depois, se ele quiser que um outro personagem use esse porrete, esse outro personagem também tem que entrar em sintonia. É isso que representa essa parte da ficha do personagem, para você poder marcar se o item está sintonizado ou não, se tem sintonia ou não. Ainda na primeira página, um pouquinho mais para baixo, tem o campo de idiomas que o Bob fala, só está escrito comum, que é o idioma comum, então ele só fala um idioma, não tem nenhum idioma extra específico. Embaixo, mais um bloco menor, diz qual é o treinamento e equipamento que ele tem e quais são as proficiências que ele também possui. Então, na parte de armadura, o treinamento com armadura, ele tem treinamento com armadura leve, média e escudos. Armaduras pesadas, o bárbaro não tem treinamento. Por que ele não tem treinamento? Porque ele não treina com armadura pesada. Porque uma armadura pesada, ela atrapalha o movimento de um bárbaro, atrapalha o estilo de luta de um bárbaro. Logo, por padrão, o bárbaro não treina com armaduras pesadas, então ele não tem proficiência. Tá? É isso que representa aqui o treinamento e armadura. E outras proficiências, que geralmente são armas e itens, ou outros objetos, ferramentas, por aí vai. O Bob é proficiente com armas simples, armas marciais, e ele é proficiente com ferramentas de carpintaria, o carpinteiro. Então ele sabe ali, talvez, pegar ali formãozinho, martelinho e fazer um trabalho artístico, enfim, aí vai da sua imaginação. Beleza? E por fim, o último bloco da primeira página do personagem mostra as moedas que ele carrega, começando no nível 4 aqui. Então ele tem 15 GP, 15 moedas de ouro.
Bom, na segunda parte da ficha do personagem, vai explicar tudo sobre o Bob. Todas as características que o Bob, personagem de quarto nível, tem, sendo um bárbaro e sendo um humano. Ok? Então vamos lá. Eu vou ler aqui, a ficha está escrita em inglês, então eu vou fazendo uma tradução simultânea, tá bom? Então, características por ele ser humano. Como humano, você tem essas características especiais. Ele tem o resourceful, ou seja, cheio de recurso. Você ganha inspiração heróica toda vez que você terminar um descanso longo. Lembrando que a inspiração nesse jogo ele tem uma diferença da versão de 2014. Na versão de 2014, quando você tinha inspiração e queria gastar a inspiração, era para rolar um D20. Você podia fazer um D20 com vantagem. Você ia fazer um ataque, você rolava 2 D20. Você tinha vantagem nas rolagens do D20. A inspiração na versão nova, ela permite basicamente você rerolar qualquer dado que você queira. Então, se você fez um ataque com D20 e você não gostou do resultado, você pode gastar inspiração e rerolar aquele ataque. Isso, inclusive, é melhor do que você fazer uma rolagem com vantagem. Porque com vantagem, a hora que você gasta inspiração, você pode estar, às vezes, gastando o recurso à toa. Aqui não. Aqui você gasta o recurso quando você viu que a primeira rolagem de dado não foi suficiente. Você fala, vou gastar para rolar de novo. Pode ser que não seja o suficiente novamente. Mas você tem como ter um controle maior sobre gastar ou não essa inspiração, tá? E não é só para rolar o D20, como eu disse. Você pode rolar qualquer dado. Então você fez um ataque com o seu machado, por exemplo. Tirou 1 no dado de D12. Você não gosta desse 1. 1 é muito baixo. E o inimigo está quase morrendo e você, 1 é muito baixo. Vou gastar a inspiração, vou rerolar esse D12 do dano para ver se sai um resultado maior. Então, deixou mais versátil o uso da inspiração no jogo. Próxima habilidade sendo humano, a próxima característica que você tem, skillful. Skillful é habilidoso, cheio de habilidade. Então, você ganha proficiência em uma skill, uma perícia de sua escolha e já está incluída na ficha do personagem que eu acabei de ler. Agora, qual habilidade foi escolhida, eu não sei. Aí foi quem montou a ficha do Bob, tá? Mas não importa. E por fim, a última habilidade por ser humano é a versatile, ou versátil. Você ganha um feat, um talento de origem da sua escolha. E qual que foi a recomendada pela ficha é o skilled, que é recomendado. Então, essa habilidade por ser humano, que é o skillful, tá? Erro meu. Skilled é outro, tá? É outro, não é o skillful, não. Skilled é o que é recomendado e está incluído, tá? Então, logo, deixa eu ver se ele está aqui na ficha aqui mais para baixo. Sim, ele vai estar explicado essa feat mais para frente. A hora que eu chegar nela, a gente lê aqui o que é esse talento skilled, que é com habilidade, beleza? Mas vamos então para os feats, os talentos que o Bárbaro ou Bob tem. Primeiro talento dele é o Great Weapon Master, ou seja, ele é mestre em armas grandes. Provavelmente o porrete dele é grande, o machado Great Axe é grande, então são armas grandes, tá? Agora, esse feat, ele é um feat geral, genérico, né? A princípio qualquer pessoa pode pegar, e ele tem pré-requisitos, apenas no nível 4 ou mais, ou superior, e tem que ter pelo menos uma força de 13 ou superior para você poder usar esse feat, para você poder ter esse feat e ter os benefícios do feat. E uma vez que o personagem tem esse feat, ele tem quais benefícios? Primeiro benefício, ele tem um aumento do Ability Score. Ability Score é o atributo. Ele aumenta a força em 1 ponto até um máximo de 20. E já está incluído. Ou seja, o Bob tinha força de 19 e com esse feat ele ganhou mais 1 de força indo para 20. Além desse aumento de força, o talento o Great Weapon Master também traz uma outra habilidade, que se chama Heavy Weapon Mastery, ou masterização de arma pesada. Quando você acerta uma criatura com uma arma que tem a propriedade pesada, heavy, vamos voltar lá na ficha, ó. O Great Axe é heavy, ok?
O Great Club, que é o porrete dele, não é heavy, então não se aplica. Só se aplica ao Great Axe, ao machado grande, beleza? Então, quando você acerta uma criatura com arma que tem essa propriedade heavy, pesado, ou seja, o machado grande, como parte da ação de ataque no seu turno, você pode fazer com que essa sua arma cause dano extra ao alvo. E esse dano extra, ele equivale ao seu bônus de proficiência. Então, se você estiver usando o machado pesado, o machado grande, o Great Axe, e acertar, você pode causar mais 2 de dano. Então, aumenta o dano. Legal, né? Não é tanto assim, mas já é bem interessante. Porque lembrando que o machado é 1d12 de dano, mais 5 do slashing cortante. Aí fica mais 2 ainda de dano cortante, obviamente, né? Então, ele consegue causar um dano maior com o seu machado. Legal. E por fim, tem uma outra palavra aqui, Hew, H-E-W. Agora vai me fugir a tradução aqui, eu vou ficar devendo para vocês. Imediatamente após você acertar um crítico com uma arma corpo a corpo ou reduzir uma criatura a 0 ponto de vida com um ataque, né? Você pode fazer um novo ataque com a mesma arma gastando a sua ação bônus. Então é bem legal. Nesse caso aqui, você pode aplicar esse efeito, essa habilidade, usando qualquer arma corpo a corpo. Então, se você tiver com uma machadinha, eu sei que ela é de arremesso, mas você pode usar a machadinha corpo a corpo também. Então, acertou num golpe corpo a corpo, zerou o ponto de vida da criatura, você pode fazer um novo ataque, se tiver uma ação bônus ainda disponível. Então, é muito útil, né? Bem legal. Bom, agora entrando nos outros feats, aqueles feats que eu citei anteriormente, do Versatile, né, por ele ser um ser humano. Então, o desenvolvedor escolheu essa habilidade, esse talento chamado Skilled, que é habilidoso, talvez, na tradução, que é um feat de origem, que diz o seguinte: você ganha proficiência em uma combinação de 3 skills ou ferramentas da sua escolha, que já foram incluídas. Então, você pode pegar 3 ferramentas, você ser proficiente em 3 ferramentas, você pode ser proficiente em 3 habilidades novas, ou você pode fazer uma combinação de qualquer uma dessas 3, distribuindo entre essas 2, né? Uma de uma, 2 de outra e por aí vai. Então, isso já está incluído na ficha. É por isso que eu reparei, assim, que lendo ali a parte dos atributos do Bob, eu falei, pô, o cara, ele tem proficiência em várias habilidades, em várias perícias, né? Então, vem daqui também, tá bom? E tem uma característica aqui, esse feat skilled, chamado repeatable, ou repetível. Você pode pegar esse talento mais de uma vez durante a evolução do personagem. Porque cada vez que você pegar, você vai escolher novas skills ou novas ferramentas. Um outro feat que ele tem, deixa eu ver se é o último feat que ele tem aqui, é o Tough. Tough é durão, parrudo, durão. Também é um feat de origem, que diz que o seu máximo ponto de vida, o seu máximo HP, aumenta uma quantia igual ao dobro do seu nível de personagem quando você ganha esse feat. Toda vez que você ganhar um nível de personagem desse ponto em diante, que você pegou esse feat, os seus pontos de vida máximo aumentam em 2. Então, no nível 4, quando ele pegou esse feat, se é que ele pegou esse feat no nível 4, ele já somou mais 8 pontos de vida no seu máximo de pontos de vida. Então, deixando o personagem extremamente durável, né? Então, esse Tough aqui, esse durão, ele basicamente é um feat que é bom para qualquer personagem que queira durar mais tempo com seus pontos de vida, né? Então, é muito útil. Não tem contraindicação. Agora, indo para as características de classe do Bárbaro. E ele vai apresentar do nível 1 até o nível máximo de Bárbaro, que é o nível 4. Então, no nível 1, sendo um Bárbaro, ele tem uma característica chamada Rage, que é a fúria, né? A habilidade clássica do Bárbaro. Então, continua aqui na sua versão 2024. Que está escrito o seguinte: como é que funciona esse Rage, essa fúria? Você pode se imbuir com um poder primal chamado Fúria, uma força que garante a você um poder extraordinário e resiliência. Você pode entrar em Fúria usando uma ação bônus se você não estiver usando a armadura pesada. Você pode entrar em Fúria 3 vezes. Você reganha um uso gasto
quando você terminar um descanso curto. E você reganha todos os gastos de raid usados quando você termina um descanso longo. Enquanto estiver ativo, a sua fúria tem as seguintes regras. Então vamos lá. Primeira coisa que te dá de benefício: resistência a dano. Você tem resistência a dano de contusão, que é o bludgeoning, piercing é perfurante e slashing, que é cortante. São todos os danos, né, que são 3 danos físicos existentes no jogo do D&D desde 2014 para cá, ou até desde a versão 4, a 4ª edição, se eu não me lembro agora. Mas basicamente você vai sempre estar vendo esse tipo de dano, né? Contusão, perfurante e cortante de armas, ou danos padrão de objetos, tá? Então você passa a ter resistência. O que é resistência? O dano reduzido pela metade. Você também tem Rage Damage, o dano da fúria. Quando você faz um ataque usando força, mesmo, e pode ser usando uma arma ou até fazendo um ataque desarmado, e você causa dano ao seu alvo, você ganha mais 2 de bônus naquele dano. Então isso combinado com o Great Weapon Master, por exemplo, com aquele machado grande, faz você ainda aplicar mais 2 de dano em cima, então causando bastante dano o bárbaro. O que mais? Vantagem em força, Strength Advantage. Você tem vantagem em testes de força e testes de salvamento de força. Lembrando que vantagem é rolar 2d20 e pegar o melhor resultado. Tem mais coisa ainda no Raid aqui, ó, que legal. No Concentration or Spells, ou seja, sem concentração ou magias ou feitiços. Você não pode manter concentração e você não pode fazer magias. Eles colocaram essa habilidade aqui, por um bárbaro não vai fazer diferença. Mas, por exemplo, se você é um personagem que está fazendo multiclasse e você tem um nível de, sei lá, feiticeiro e um nível de bárbaro, se você tiver em fúria, você não pode fazer magias e nem manter a concentração de magias. E aqui, uma última explicação sobre a fúria, a duração dela. O Raid dura até o final do seu próximo turno. E ele termina mais cedo se você estiver vestindo armadura pesada ou se você estiver com a condição de incapacitado. Se a sua fúria ainda estiver ativa no seu próximo turno, você pode estender a fúria mais uma rodada, mais um round, fazendo uma das 3 coisas que eu vou listar agora aqui. Primeiro, você pode fazer um ataque contra o inimigo, para você manter a fúria ativa. Segundo, você pode forçar o inimigo a fazer um teste de salvamento. E terceiro, você pode gastar uma ação bônus para estender a sua fúria. Então, antes, se eu não me engano, na versão de 2014, não tinha essa opção de você gastar uma ação bônus para manter a fúria. Então, se você de repente ficasse sem conseguir fazer um ataque contra o inimigo, por exemplo, você perdia a fúria. Agora você pode manter a fúria para sempre gastando a ação bônus. Você pode literalmente ficar para sempre em fúria com o seu personagem, gastando sempre uma ação bônus, tá? Agora, tem aqui uma frase, vamos ver se isso não vai ser um problema, se você vai ficar gastando ação bônus toda hora. Toda vez que a sua fúria é estendida, ela dura até o final do seu próximo turno, ok. E você pode manter a sua fúria até um máximo de 10 minutos, então não é para sempre, tá? Tem um limite. Mas, gente, 10 minutos é bastante tempo, principalmente se estiver num combate, tá? Então, você pode manter. E o que acontece na hora que você passou 10 minutos, acaba, você tem 3 usos da fúria, né? Então, você pode... Então, assim, na prática, você pode, se tiver com os 3 usos de fúria, você pode ficar no máximo meia hora em fúria. Pronto. Né? Meia hora em fúria é possível do bárbaro ficar. Beleza? Bom, agora outras habilidades aqui, outras características que o seu personagem tem desde o nível 1 como sendo um bárbaro. Unarmored Defense, defesa sem armadura. Enquanto você não estiver vestindo armaduras, a sua base de classe armadura, sua defesa é igual a 10, mas a sua destreza, que isso aqui é normal para todos os personagens, e modificador de constituição. É modificador de destreza e de constituição.
Então, o padrão é esse. Se você tem, vamos supor que o Bob, que tem a destreza 14, não fosse um bárbaro. Então, a armor class dele, a classe de armadura dele, base, seria 10 mais 2 do modificador de destreza de 14, que é o modificador mais 2, então seria 12 só, tá? Mas como ele tem mais 3 de constituição, de modificador de constituição, ele soma isso indo para 15. Então, o bárbaro tem essa habilidade de defesa. É como se, né, ele fosse parrudo, mais resistente, ele está acostumado a sofrer mais por uma questão de treinamento, do estilo de vida dele e tal. Então, ele consegue aplicar na sua defesa a própria constituição. É a força bruta, né? Agora, aqui diz que você pode usar escudos e ainda assim ganhar esse benefício. Então, o escudo não conta como você está vestindo uma armadura, tá? Ainda no nível 1, o bárbaro tem maestria em arma, que é essa nova regra de maestria em armas que surgiu na nova versão do D&D 2024. Aqui diz que o seu treinamento com armas permite você usar as propriedades de maestria de 3 tipos de armas, né? Em armas simples ou marciais. Em 3 tipos de armas simples ou armas marciais corpo a corpo. Como, por exemplo, machados grandes, Great Axes, Great Clubs, que são os porretes grandes, e Hand Axes, que são os machados de arremesso, os machados de mão, as machadinhas, que são as armas que o Bob tem. Toda vez que você terminar um descanso longo, você pode praticar, ficar brincando ali com as armas, né, treinamento com as armas, ficar mexendo nas armas, treinando com as armas, e modificar uma dessas escolhas que eu vou ler agora. Então, aqui ele diz que você já selecionou Great Axe, Great Club e Hand Axe com a maestria. Então, a maestria está sendo aplicada a essas armas que o Bob já carrega. Então, quais são os tipos de efeito da maestria das armas? Nós temos aqui o Cleave, o Push e o Vex. Vamos ler um a um agora. Cleave. Se você acertar uma criatura com ataque corpo a corpo, usando essa arma, você pode fazer um ataque, uma rolagem de ataque corpo a corpo com a mesma arma contra uma segunda criatura que esteja até 5 pés de distância, ou seja, adjacente. Usando ainda o primeiro ataque, tá? E ele tem que estar, o seu alvo tem que estar nessa distância também, para você poder fazer esse golpe de cleave, tá? Se você acertar esse segundo alvo, essa segunda criatura também toma o mesmo dano da arma, mas você não adiciona o modificador da habilidade a esse dano, a não ser que ele seja negativo. É como se estivesse dando um golpe, o golpe estivesse trespassando o seu inimigo, ele está continuando pegando numa segunda criatura, só que ele perdeu força e você só aplica o dano da arma, sem aplicar nenhum modificador de força. Ou seja, aquele mais 5 da força do Bob, você não aplica nesse dano se você acertar esse segundo golpe com a arma, né? A não ser que seja negativo, que ele falou aqui. Se você é meio fraquinho e tem um negativo, ou você sofreu algum efeito que te deixou fraco, aí se tiver um modificador negativo, aí você reduz o dano causado pela arma. Você pode fazer esse ataque extra apenas uma vez por turno. Perfeito, senão fica também demais, né? O próximo efeito de Weapon Master, de maestria, é o Push, que é o empurrar. Se você acertar uma criatura com essa arma, você pode empurrar a criatura até 10 pés, ou seja, 3 metros, numa linha reta para longe de você, se a criatura for large, se ela for grande, ou menor que grande. Ou seja, ogro, cavalo, você consegue empurrar, ou menor do que isso. Maior do que isso já não dá para empurrar mais, porque o bicho é muito grande. E por fim, o efeito de maestria chamado Vex diz que se você acertar uma criatura com essa arma e você causar dano à criatura, você tem vantagem no seu próximo ataque contra aquela criatura antes do final do seu próximo turno. É como se você estivesse baixando a guarda do inimigo naquele seu primeiro golpe. Você tem que causar dano, hein? Lembrando que você tem que causar dano. Porque às vezes você acerta, mas não causa dano por algum motivo. E aí ela fica meio frágil e você tem vantagem no próximo ataque. E aí se você acertar,
com Vex, de novo vantagem, e aí essa vantagem fica infinita. Então, bem forte o Vex, né? Bom, saindo do primeiro nível de Bárbaro, indo para o segundo nível de Bárbaro, no segundo nível, o Bárbaro tem uma habilidade chamada Danger Sense. Sentido contra o perigo, algo assim. Então, você ganha um sentido sobrenatural de quando as coisas não estão do jeito que deveriam estar, dando para você uma leve vantagem de se esquivar de perigos. Quando você tem vantagem em testes de destreza e salvamento de destreza, a não ser que você esteja com a condição de incapacitado, obviamente, né? Você está incapacitado, você não pode se esquivar. Então é isso que ele te dá, esse Danger Sense. Você tem vantagem em salvamento de destreza para você poder fazer esses testes. Então pode ser bom, né? Por exemplo, você quer se esquivar de uma bola de fogo. Então você tem vantagem para se esquivar de uma bola de fogo, para fazer um teste de salvamento de destreza, por exemplo. Ainda no nível 2, você tem o Reckless Attack. É o ataque, vamos chamar de imprudente. Você pode, aqui ele fala assim, você pode jogar de lado toda a sua preocupação pela defesa e atacar com uma ferocidade aumentada. Quando você faz o seu primeiro ataque no seu turno, você pode decidir fazer um ataque imprudente. Fazendo dessa forma, você tem vantagem no seu próximo ataque usando a força até o final do seu próximo turno, até o começo do seu próximo turno. Mas ataques contra você também tem vantagem durante esse mesmo tempo. Então tem que tomar cuidado. Se você estiver no meio de um monte de inimigos e você está sendo imprudente, você vai ter um monte de inimigo podendo te atacar com vantagem. Agora, se você está fazendo um ataque contra um inimigo só ou poucos inimigos, talvez seja interessante. E não é só isso. Muitas vezes você fica numa situação onde os inimigos já vão ter vantagem de atacar você. Seja porque você está cego, por exemplo, o inimigo está invisível e está te atacando com vantagem. E aí não importa, né? Porque não existe empilhamento de vantagem ou empilhamento de desvantagem. Não tem como ter duas vantagens. Então, se o inimigo já vai ter vantagem contra você de qualquer forma, então seja imprudente, faça um ataque reckless e seja feliz, porque você não vai dar uma vantagem extra para o inimigo, porque ele já tem vantagem nesse exemplo que eu dei. Certinho? Indo para o nível 3, que é uma nova habilidade, com o Bárbaro que chega no nível 3 tem uma habilidade chamada Frenzy. Eu não sei agora qual que é a tradução, não me recordo agora, mas vamos ler aqui a descrição. Se você usar o Reckless Attack, o ataque imprudente, enquanto você estiver em fúria, com a fúria ativa, você causa um dano extra no seu primeiro alvo que você acertar no seu turno, usando um ataque baseado em força. Para determinar esse dano extra, você tem que rolar um número de dados de 6 faces igual ao seu bônus de dano da fúria. O bônus da fúria, o bônus de dano da fúria é 2, pelo que eu me lembro que eu li agora há pouco. Então você rola 2d6 de dano, por exemplo, e soma esses resultados. O dano que você vai causar extra tem o mesmo tipo da arma ou do ataque desarmado usado para o ataque, obviamente. Então, o Frenzy é como se fosse um poder da fúria a mais para causar um dano a mais enquanto você está com fúria usando essa arma baseada em força e tal. Então, no nível 3, o Bárbaro em fúria fica mais perigoso ainda. Ainda no nível 3, ele tem uma habilidade chamada Primal Knowledge, conhecimento primal. Você ganha proficiência em uma outra skill, uma outra perícia de sua escolha, que é da lista disponível do Bárbaro do primeiro nível, que essa habilidade aqui já está incluída lá. Além disso, enquanto você estiver com a fúria ativa, você pode canalizar um poder primal quando você tenta certas tarefas, executar certas tarefas. Então, quando você tentar fazer toda vez que você fizer um teste de habilidade usando uma das suas skills, você pode fazer um teste de força, mesmo se ele normalmente usaria uma habilidade diferente. Então aqui nós temos teste de acrobacia, intimidação, percepção, furtividade e sobrevivência. Essas skills você não usa força. A acrobacia usa destreza.
Intimidação usa carisma. Percepção usa sabedoria. Stealth usa furtividade, usa destreza. E sobrevivência usa sabedoria também. Você pode, ao invés de usar o seu modificador desses atributos, dessas habilidades, você usa a força no lugar. Então você vai usar aquele bônus de mais 5 que você tem para fazer um teste de acrobacia, para intimidar, para você fazer um teste de percepção. E isso que é o Primal Knowledge. Muito bom, acho bem legal, bem forte. E aqui diz que quando você usa essa habilidade, a sua força representa o poder primal que está fluindo, correndo através das suas veias. E ampliando essas suas habilidades, tá? Aumentando os seus sentidos e por aí vai. Essa que é a ideia, tá? Para justificar o porquê que ele está usando a força para fazer um teste de furtividade. Eu tô ficando furtivo na base da força, na base do ódio. E por fim, a última melhoria que o Bárbaro recebe no nível 4 é o Ability Score Improvement, a melhoria de um atributo. Aqui diz que você ganha uma melhoria no atributo, um feat de melhoria do atributo, ou um outro feat de sua escolha do qual você se qualifica, que isso já foi incluído na ficha acima. Bom, agora sobre o equipamento, algumas explicações sobre o equipamento do Bob, começando com o seu item principal, né? O Thunderous Great Club, o porrete grande do trovão. Então, ele é considerado uma arma, um Great Club, e ele é muito raro, que é um item mágico muito raro, que requer sintonia. Enquanto você estiver sintonizado com essa arma mágica, a sua força é 20, olha só, a não ser que a sua força já seja igual a 20 ou maior, tá? A sua arma causa um dano extra de 1d8 de Thunder, de trovão, e a qualquer criatura que ele acertar. E um dano extra de 3d8 de trovão a objetos que acertar que não estão sendo carregados ou vestidos. Então, eu lembro, agora que eu lembrei que no desenho, às vezes ele batia o tacape dele no chão, e rachava o chão, né? Então acho que essa que é a ideia. Às vezes ele batia num pilar para iniciar um desmoronamento de uma caverna, alguma coisa assim. Eu lembro que no desenho ele usava muito porrete, muitas vezes não contra os inimigos. Na verdade, se eu não me engano, quando ele tentava bater com o porrete em algum inimigo, eu acho que ele nunca acertava. Porque ele era uma criança lutando, então ele meio que fazia assim para afastar os inimigos, mas se não me recordo errado, muitas vezes ele estava usando o porrete para bater na estrutura, para causar desmoronamento, para poder abrir uma rachadura no chão e o inimigo cair. Então, eles trouxeram essa mecânica, essa ideia dele estar usando o porrete batendo nos objetos, né, ao invés de nas pessoas, nos inimigos, e trouxe esse dano extra aqui de mais 3d8 de dano de Thunder, né, de trovão. Então, ficou bem legal, ficou bem interessante. E também essa arma ela tem as seguintes propriedades, mais habilidades extras, né? Uma delas se chama Clap of Thunder, ou a palma do trovão. Né? O clap é a palmada, né? Não é a palma da mão, mas o som da palma, né? É como se fosse o barulho do trovão. Vai. Sendo uma ação mágica, as a Magic Action, sendo uma ação mágica, você pode golpear com a arma contra uma superfície dura. Aí, ó, tá vendo? Tá vindo a pancada do chão aí que eu falei. Contra uma superfície dura para criar um clap, um trovão alto que é audível, dá para escutar até 300 pés de distância. 300 pés de distância multiplica, são 100, mais ou menos uns 100 metros. Você pode também criar um cone de energia de trovão de 30 pés, um cone de 30 pés. Cada criatura dentro desse cone tem que ser bem sucedido num teste de salvamento de força com dificuldade 15 ou ficar caído, ficar com a condição de caído ou cair. É como se estivesse estremecendo ali o chão, por exemplo, e aí a pessoa cai no chão.
Objetos não mágicos dentro desse cone de trovão que não estiverem sendo carregados ou vestidos vão tomar o dano de 3d8 de trovão. Perfeito. Mais uma habilidade aqui do Takap mágico, do Bob, Earthquake, que é terremoto. Com uma ação mágica, você pode golpear com a arma contra o chão para criar um distúrbio sísmico intenso dentro de um raio de 50 pés, né, circular, centrado no ponto do impacto. Estruturas em contato com o chão e na área tomam 50 dano de contusão. Não rola dado, toma 50, é um número 50 redondo. E é dano pra caramba. E cada criatura no chão, né, na área, também tem que fazer um teste de salvamento de destreza com dificuldade 20 ou também cair. Se aquela criatura também, né, estiver concentrando, ela também tem que fazer um teste de salvamento de constituição com dificuldade 20 para ela não perder a concentração. Se ela falhar, a concentração é perdida. Além disso, caramba, tem mais coisas. Você pode causar, né, gerar uma fissura de 30 pés de profundidade e 10 pés de largura e fazer essa fissura abrir no chão em qualquer lugar dessa área de 50 pés de raio. Ou seja, é exatamente a habilidade que eu estava descrevendo antes do Takap do Bob, que tem no desenho, que você vê constantemente, eles trouxeram aqui uma versão mecânica. Qualquer criatura nessa área da fissura, onde a fissura se abriu, ela tem que fazer um teste de salvamento de destreza também com dificuldade 20, ou vai falhar e vai cair na fissura. E outra coisa. Ele está falando assim, ó. Falling into the fissure on a failed save or moving with the fissure's edge. Tá. Se ele passar no teste, né, ele vai ter que se mover na fissura, porque se ele não vai cair, então ele vai ter que se afastar, porque a fissura abre, né? Ela abre 10 pés de largura, então aí o personagem, para não cair na fissura, tem que se mover junto com essa fissura sendo aberta, como se ele estivesse fugindo da fissura. Qualquer estrutura no local onde a fissura abrir, também ela entra em colapso, tá? E cai dentro da fissura. Uma vez que você usar essa propriedade mágica da arma, você não pode usar ela novamente até o próximo amanhecer. Então, gente, é um baita de um item mágico, o Takap mágico, o Great Club Thunderous do Takap de Trovão, né, do Bob. Um baita item mágico muito bacana, muito legal para você poder usar aí na ficha do personagem. Então, é isso. Tudo que eu tenho para poder ler. A ficha do Bob tem apenas 3 páginas, ela é bem curtinha, porque ele não é um personagem mágico, né, com efeitos mágicos para poder ficar tendo bastante coisa escrita na ficha, você tendo que ler bastante efeitos mágicos. É uma ficha bem simplesinha, então espero que você tenha gostado. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Opa, Regras do D&D 5e não, estamos no D&D 2024. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o joinha, compartilhar. Onde que você pode compartilhar? Facebook, Instagram. Estamos também lembrando no... esqueci da Blue Sky, da borboletinha no fundo azul, borboletinha branca no fundo azul, Blue Sky. Também estamos no TikTok. Basta você procurar por RPG Next YouTube que você nos acha, tá bom? Não se esqueça que a gente está vendendo, não é que está vendendo, nós temos os links afiliados no site da Amazon para que você possa comprar os livros do D&D, livro do jogador, livro do mestre e o livro do monstro que está para sair. Você fazendo a compra através do nosso link vai ajudar o projeto, perfeito? E não se esqueça do nosso próximo episódio, que será exclusivo apenas para apoiadores do projeto no Apoia-se. Vou trazer para vocês sobre a Sheila, a Aladina, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!